Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui, para aprender mais da Sua Palavra, um capítulo por dia. É somente o necessário, irmão. E assim Deus vai acrescentando na nossa vida, para a gente sair aí fora e ser pequenos cristos para as pessoas. Hoje nós estamos em 2 Samuel, capítulo 12, e a gente vai ver aqui, né, que nenhum pecado, né, fica encoberto, né? A verdade sempre aparece à tona. E Deus usou aqui o profeta Natan, né? Natan, que o nome dele tem o significado de dádiva, né? Dádiva de Deus. E ele, através de uma parábola, ele vai confrontar o rei de Israel, o rei Davi, né? Mediante a esse ato de adultério, né? Esse ato ao qual ele acabou tirando a vida ali do seu soldado Urias e tomando a sua esposa para si. Então vamos desfrutar dessa palavra até o final desse contexto, né? Que eu creio que Deus vai abençoar poderosamente a nossa vida em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: Natan repreende a Davi. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, se não apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra.
Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles respondeu: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para não suceder que, tomando eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá. E pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça de do seu rei, e o peso da coroa era de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levantou muito grande despojo, trazendo o povo que havia nela. Fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, em fornos de tijolos, e assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. O que marca para mim nesse contexto é a pessoa do profeta Natã, porque você vê que ele não foi ali, né, para julgar Davi, ele foi ali para repreender e para trazer a verdade. É a verdade que liberta, que transforma, né, esse arrependimento genuíno. Porque quando ele foi ali confrontado pelo profeta Natã, você vê que Davi, ele chorou amargamente, né? Ele se arrependeu ali dos seus pecados, né? Ficou com pranto diante do Senhor. E você vê que Deus o perdoou, mas trouxe muitas consequências. Sim. Não só para ele, mas para a família de Davi, né? Você vê aí que ele acabou perdendo um filho, né? E a gente vai ver no contexto da palavra, nos decorreios do próximo capítulo, Absalão se revoltando contra ele, Tamar, né, que é violentada, muitas situações acontecendo no meio da sua família. E eu creio que seja porque, literalmente, o pecado dele foi muito grave, né, que ele cometeu diante do Senhor. E o profeta, você vê um profeta aqui que verdadeiramente tem bom senso, né, um profeta que participou de todo o processo de purificação, né, de estabelecimento do rei, um profeta que tem temor ao Senhor, que traz o povo para o conserto, né, para de volta, né, às origens. E isso chama muita atenção, porque às vezes a gente só não quer ouvir aquilo que Deus quer falar, mas aquilo é necessário para quê? Para que a gente mude o nosso destino, né, para que siga uma direção que vai levar para um caminho de bênção. Né? O confronto, às vezes, ele não pode ser bom para mim, para você, né, para a pessoa que está lhe confrontando, mas ele é em prol de algo que precisa ser mudado.
que precisa ser transformado. E hoje a gente vê muito, né, as pessoas evitando esse confronto, principalmente dentro das igrejas, dos ministérios. Você não vê esse confronto, né, do sacerdote em orientar, né, em realmente às vezes repreender uma ovelha. Ora, o profeta Natan aqui, ele confrontou nada menos, nada mais que o rei de Israel. O rei poderia mandar cortar a cabeça dele, mas ele bem sabia que esse profeta era um profeta de Deus, não de Baal. E ele, assim, né, a gente vê que Davi, ele, na primeiro momento, ele não reconheceu, né, que era ele. Então, o que isso deixa claro pra gente? Que o pecado, ele cega as pessoas de tal maneira que a pessoa não consegue compreender ali a dimensão do erro dela, a princípio, porque ela tá tão imersa naquele pecado, ela tá tão Convicta, envolvida, né, com aquele erro, que ela fica cega. Então, às vezes, a gente quer mostrar para a pessoa que ela está errada, só que a gente precisa buscar em Deus estratégias, assim como Natan. Natan não chegou aqui e falou assim: ei, Davi, eu vim aqui te dar uma palavra porque você errou, porque você... Não, ele usou de bom senso, ele né? usou de bom senso, sabedoria, isso, contou uma parábola, né? E às vezes a gente quer repreender um filho, a gente quer repreender um parente, quer repreender alguém, e a gente chega ali e fala: ó, o que você fez foi errado e não sei o que. E daí o que acontece? Conflitos familiares, porque principalmente se a pessoa é cristã. Engraçado que ele usou, desculpa interromper, que ele usou a própria atitude de Davi para julgar ele mesmo, né? Ele falou assim: Davi, esse personagem aqui, essa pessoa é semelhante a você. E aí ele entendeu, caiu a ficha. Aí, né? Caiu a ficha, porque na verdade o que acontece? A gente, como cristão, a gente às vezes quer corrigir os familiares, né? Quer falar que as coisas que eles fazem é errado, e aí o que acontece? Eles se voltam contra nós. Ah, porque você é cristão, você serve a Jesus, você se acha melhor que eu? Ah, porque você isso? E eu falo pra você, espere em Deus a melhor oportunidade, porque a pessoa ela pode chegar em você e pedir uma opinião, pode pedir oração, pode ficar ali assustada assim com o seu posicionamento de não repreendê-la, e ela pode até chegar pra você e falar: já aconteceu comigo, você não vai falar nada? Você acha que o que eu fiz tá certo? Então, assim, a própria pessoa vai uma hora te dar essa abertura para você corrigi-la. Então, você não precisa ser uma pessoa, aquele crente chato, enérgico, que fica corrigindo o tempo todo, que fica apontando o dedo, porque isso é horrível. É horrível você ter alguém que fica assim: ó, isso aí, hein? Ó, se você fizer isso, ó, você vai pro inferno, hein? Com essa atitude sua aí, hein? Então, não seja assim. Peça a Deus estratégia. Tem alguém no seu meio, alguém que você ama, que tá no pecado, tá errado. Peça a Deus: Senhor, me dá estratégias. Prepara o melhor momento para mim conversar, né? Se for necessário, prepara uma janta para essa pessoa aí, uma refeição só para vocês poderem estar ali tendo uma comunhão e poder chegar no ponto que você quer, mas não seja esse crente chato. Né? E assim, ressaltando que você vê assim, o que é a pessoa, ela se acomodar, né, ela se distanciar das coisas de Deus. Um abismo chama o outro, né? Sim. A pessoa vai se esfriando na fé ao ponto de não conseguir se reconciliar mais com o seu Criador. E vai dando abertura, vai dando espaço, lugar para o diabo e cada vez se afundando mais no pecado. E se a pessoa não tem, né, esse arrependimento genuíno, esse confronto, né, esse clímax desse ponto onde ela fala assim: ó, não, ou eu volto ou eu continuo. Olha, é trágico a gente ver, porque assim, basta um pecado, às vezes grave, a pessoa prejudica a vida toda, gente, sabe? Eu vejo aí, recentemente, um amigo meu que estava na presença de Deus, olha, um cara que tinha uma fé mais assídua que a minha, nos caminhos do Senhor, e ele cometeu um ato, né, muito grave por esses dias, que prejudicou todinha a sua vida, a sua família, sabe? Então, assim, a gente não tá aqui para julgar, mas é consequência das nossas ações. Deus não tem culpa, gente. Deus não vai impedir enviar um anjo
sabe? Para você não cometer o adultério, para você não usar droga, sabe? Deus dá livramento de morte, né? Situações às vezes que pode acontecer tirar a sua vida porque há um propósito sobre a sua vida, né? Às vezes Deus deixa que você leve um susto, mas tem pessoa que mesmo levando um susto, tendo livramento, continua abusando. Chega uma hora, gente, que o machado está por trás, né? Deus vai dando oportunidade ali, né? Vai dando corda. Uma hora puxa, não tem o que fazer, né? Então assim, a gente tem que ver o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Será que verdadeiramente a gente está sendo um crente fiel ao Senhor, andando nos caminhos de Deus, né? Porque não existe outro melhor caminho, não existe melhor caminho que você estar na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, irmão, Deus está cuidando, Deus está tratando, Deus está ajudando, mas não dê lugar ao diabo. Eu me recordo aqui, pode ser que fique um pouco longo, né, de uma história de um pastor, que ele tinha ali um presbítero, né, uma pessoa ali que era o seu auxiliar na igreja, né? E um dia o pastor deu oportunidade dele estar ministrando na igreja, e aí ele foi pregar e falou assim: não, porque o diabo, eu dou na cara dele. Pegou a gravata assim, ó, aqui ó, eu dou na cara dele, comigo ele não tem vez não, gente. Maior que está em nós do que está no mundo e tal, e pregou ali de uma forma veementemente, batendo no diabo. Aí o pastor, muito sábio, com bom senso, o repreendeu. Falou: irmão, olha, não faça isso, né? Não fica aí desafiando o diabo, falando que vai bater na cara dele não, irmão. Sabe, até o próprio anjo, né, Miguel, falou que o Senhor o repreenda. Aí eu falei: que isso, pastor? Você tá com medo agora do diabo? Tá defendendo o outro lado? Eu falei: não, filho, não tem medo do diabo. Eu sei que Deus é na nossa vida, mas você não pode ficar fazendo isso, né? Aí falou: conversou ali e tal, tá bom. Aí o pastor passou um tempo, ele precisou se ausentar para ir para um congresso, e ele, como sendo presbítero da igreja, assumiu, né, o lugar do pastor, dirigindo a igreja, né? E nesse período que o pastor teve ausente, ele pegou, se envolveu com a levita, né, uma adoradora do Senhor, estava desviando as ofertas e os dízimos da igreja, e o marido dessa esposa, né, mandou um recado para ele, falou: olha, a hora que eu te encontrar eu vou te matar. E o pastor voltou, né, porque ficou sabendo que o negócio estava um rebuliço, o negócio estava bagunçado, chamou ele para conversar, falou: meu, o que está acontecendo? Ah, pastor, acabei caindo aqui, me envolvendo com fulano, e o marido dela quer me matar. Ele falou: rapaz, como que você faz um negócio desse? Eu deixo uma responsabilidade aqui para você, e você faz um negócio desse? Ah, pastor, a carne é fraca, não sei o que e tal. Conversou, eu vou ter que ir embora. Aí ele pegou e se ausentou, foi embora, fugiu da cidade, e se passou muitos anos, sabe? Muitos anos ele sem se ver. E aí um dia, o pastor indo a caminho da rodoviária, ele viu, né, o rapaz ali, estava aguardando para pegar um ônibus, esse que era presbítero da igreja, chegou para conversar com ele. Opa, tudo bom? Bom, ô pastor, quanto tempo, não sei o que a gente se vê. Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você, ora por mim, pastor, porque desde aquela época, quando eu saí da igreja, sabe, que eu me afastei dos caminhos do Senhor, minha vida não rompe, sabe, tá tudo de mal a pior, e ainda tô com receio desse rapaz ainda me encontrar um dia e acabar me matando. Aí o pastor falou assim: ó, filho, não vou orar não, sabe o que você faz? Pega a sua gravata e dá 2 tapas na cara do diabo agora, né? Você não falou que batia nele? Então assim, gente, a gente tem que se fortalecer a cada dia mais, né? Se hoje você tá forte, sabe, você tem que estar mais, cada dia buscando mais a presença de Deus. Você acha que a gente faz esse devocional aqui só para vocês? Não. Todos os dias a gente vem aqui gravar esse devocional aqui, um capítulo por dia. Isso virou uma premissa na nossa vida. Por quê? Porque a gente necessita se alimentar da palavra de Deus. Um dia que a gente deixa, às vezes, por alguma situação, não ocorreu, graças a Deus, imagino que não, mas que a gente deixa para gravar até mesmo mais tarde, que a gente prioriza outras coisas, o dia não vai bem, né? Então você vê o próprio rei Davi, né? Um homem que era segundo o coração de Deus, um homem ungido do Senhor, um homem que, sabe, estava constantemente, tudo que ele fazia, ele colocava Deus na frente. E sabe, mesmo assim,
olha o que aconteceu, né? Que cifra de lição para a gente. Se isso acontece com o ungido, um rei do Senhor, sabe? Imagina quanto mais comigo, com você, sabe? A gente não pode dar esses vacilos, porque às vezes o preço é caro. Então, se a gente está na caminhada, que a gente venha perseverar, Sim. que a gente venha se manter firme, pedir para o Espírito Santo, me abraça, né? Me guarda, não permita, né, que eu venha pecar contra o nosso Deus, que eu venha sair do caminho do Senhor, e que a cada dia a gente possa se fortalecer mais e mais na presença de Deus, em nome de Jesus. Porque você vê, um dia que o rei ficou no palácio, não foi para a guerra, foi quando ele desejou, ficou pensando em outras coisas e veio pecado. Nossa mente, nós temos que levar sempre estar cativo, e principalmente não com as coisas daqui da vida terrena, mas do alto, a visão do reino espiritual, trazer o reino de Deus aqui para a terra, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de todo dia estar aqui, Senhor, gravando o devocional, de poder, Senhor, estar se alimentando da Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que nós necessitamos, Senhor, desse alimento todos os dias da nossa vida, Pai, porque o dia que nós deixarmos, Senhor, as coisas do Senhor de lado, Pai, nós sabemos que a carne é fraca, que a tentação vem e a gente pode não estar forte, Pai, no dia da angústia. Então eu peço, Senhor, que Teu Espírito, Pai, nos ajude, nos fortaleça, nos abrace, Senhor, para que a gente não venha cair em tentação, que a gente venha se permanecer firme a cada dia, Senhor, na Tua presença, se fortificando mais, Senhor, na Tua santa palavra, se fortificando mais na presença do Espírito Santo. E assim, Senhor, a gente possa estar forte, firme para ajudar outras pessoas. Assim eu te agradeço e oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor, e luz que clareia nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.